O construtivismo chama todos os profissionais, né? Os estudantes, claro, que tomam contato ali na especialização, mestrado, doutorado, e aí eles são de diversas origens e profissões, chama e diz assim: presta atenção, existe uma diferença entre os acontecimentos e os fatos. Os acontecimentos, como o professor Fernando muito bem colocou, são únicos, ficaram no passado. Os fatos não. Os fatos vão ser construídos. E vão ser construídos como? Com a linguagem. E aí o construtivismo chama e diz assim, ó, também tem uma diferença entre o texto da norma e a norma jurídica. A norma jurídica é aquilo que eu construo quando leio o texto. E dizendo isso, o construtivismo chama atenção e fala assim, ó, então vocês têm que aprender uma coisa. Vocês têm que aprender o que é um enunciado e o que é uma proposição. É o ponto de partida. Se vocês aceitarem isso, o caminho está aberto. Vão estudar, porque aí vocês vão entender o que realmente ocorre. Como é que esses juízes estão julgando? Como é que esses advogados estão pedindo? O que é que esses professores estão fazendo quando estão ensinando? E aí, quando você aceita isso, você cai dentro de um mundo. Chega um professor e vai te dizer: quando você quiser entender o que é um fato, você tem que saber o que é semiótica jurídica e saber o que é semiótica geral e jurídica. Ah, professor, eu não quero saber isso. Então você não vai entender o que é um fato. Porque a semiótica, ela diz assim, que as pessoas, quando elas entram em contato com textos ou com acontecimentos, ela percorre um caminho que envolve uma objetividade e uma subjetividade. Ela, para entender o que é aquele acontecimento e entender o que é aquele texto, ela se vale de um elemento objetivo que a semiótica chama de significado, algo padrão, algo que está em alguma cultura, que está dentro de um referencial teórico, algo que está dentro, que é compartilhado por algum grupo, alguma profissão, um significado objetivo. Só que a semiótica diz assim, mas também tem um processo subjetivo, porque quando a pessoa utiliza desse critério objetivo para entender o acontecimento ou o texto, ela faz a significação e aí isso aí envolve uma valoração. Ela coloca muito do que ela tem de subjetivo para entender aquela ou acontecimento ou texto, como interesses, crenças, os vieses cognitivos que estão bem em voga. É o primeiro choque que você leva. Você olha, a semiótica, ela nos ensina isso. E a semiótica, ela começa de uma forma simples, mas ela tem mais de 100 anos de estudo e tradição, e ela vai chegar a detalhes. Ela vai a fundo para fazer você perceber que as pessoas divergem porque elas colocam muito do que é pessoal delas para dentro desse processo de compreensão do mundo, dos acontecimentos e dos textos. E aí você vem uma clareza na sua mente e você diz: agora eu estou entendendo o que é uma interpretação. Interpretação, eu acho que é isso. Né? Então, você começa a entender o que é interpretar textos e o que é interpretar acontecimentos. Para você construir fatos e para você construir normas jurídicas e, consequentemente, começar a entender o que está diante de você. Um problema que é trazido por um cliente, como foi que um juiz entendeu um determinado caso.